fiquei muito surpreso com a diferença de câmeras que eu encontrei aqui entre S23 FE e Galaxy S23. Qual dos dois é a melhor opção de compra no Brasil? Afinal de contas, a diferença de preço nem tá tão grande assim entre eles. Será que o FE é mais interessante ou já gastar mais pelo S23? Tudo isso eu te conto agora. Meus queridos amigos, muito obrigado pela audiência, mete o dedão agora nesse like, assim você contribui muito aqui com o meu trabalho para que eu possa continuar te informando mais sobre o mundo da tecnologia e de forma bem simples, porque aqui a tecnologia ela é fácil, tá? Estou aqui em mãos com o Galaxy S23 FE e o Galaxy S23, esses dois danadinhos aqui que no mercado brasileiro, por incrível que pareça, estão bem parecidos. O S23 FE você vai encontrar agora, quando eu estou gravando esse vídeo, na faixa de R$ 2.600 na versão de 128 GB. O S23 normal você vai encontrar na faixa dos R$ 2.900 a R$ 3.000. Ah, não sabe como encontrar essas promoções? Na descrição tem um convite especial para você fazer parte do meu grupo de descontos no WhatsApp ou Telegram. Não paga nada, é de graça e você recebe essas promoções aí na palma da sua mão. Inclusive, já mandei promoção do S23 de 512, ó, topzera da galáxia. Mas vamos lá, esse comparativo especial S23 FE e S23. Em relação à construção, meus queridos, não há diferenças aí nos materiais, nos tipos no caso, porque aqui nós temos traseira em vidro para os dois smartphones, então tanto o S23 como o S23 FE tem material premium na traseira e a lateral em alumínio. Thaleson tem proteção contra água, óbvio, os dois contam com certificação IP68 que garante aí 1,5 m de profundidade submerso na água doce por até 30 minutos nesses dois danados. Porém, entretanto, todavia, uma coisa é fato, a proteção contra riscos é muito melhor no Galaxy S23. O meu aqui, ó, não tem nenhum arranhão, já o meu FE arranhou fácil demais. Isso porque Gorilla Glass 5 contra Gorilla Glass Victus 2 do S23. Então, nesse aspecto, eu achei que sim, fez toda a diferença para manter o meu S23 aqui longe de arranhões. Já o FE, ele pegou o arranhão fácil. Não só eu tenho esse feedback, como meu amigo Paulo da Tecnologia, que também está testando o S23 FE, achou também que a tela arranha fácil do S23 FE. Então, se liga nessa, vai usar o S23 FE, já mete película para não arranhar a tela do bichão, porque arranha bem mais fácil do que o S23 normal. Mas muita calma nessa hora, você quer saber mais sobre esses dois? Agora eu quero pedir você para colaborar aqui comigo, deixa o dedão no like, isso ajuda demais aqui o meu canal. E na descrição, se tu gosta de economizar, promoção do mundo da tecnologia, tem que fazer parte do meu grupo de descontos no WhatsApp ou Telegram. É de graça, não paga nada e você recebe aí tudo na palma da sua mão, as melhores promoções do mundo da tecnologia. Tá na descrição o convite, pega lá. Já em design eles são praticamente idênticos, né? Então bem parecidos, traseira em vidro, lateral em metal, mas tem uma diferença no acabamento. O S23 FE, ele é brilhante, isso pega a mancha de dedo do outro lado da rua, pegou, sujou, pegou, sujou, pegou, sujou, principalmente nessas cores mais escuras. O S23 ele tem a traseira em vidro, mas ela é fosca, então bem mais bonito, realça mais o aparelho e evita essas manchas de dedos desagradáveis que o meu S23 FE pega toda vez que eu vou utilizar o bichão. Então a gente tem essa diferença e mais, né? Quando a gente olha para a parte frontal aqui nos dois aparelhos, fica evidente as bordas muito maiores do S23 FE. Com isso, eu acho que o design é bem mais agradável do Galaxy S23. Não só isso, mas tem uma coisa importantíssima. A ergonomia do S23, meus amigos, é muito melhor, muito mais prático, muito mais confortável de usar aqui, ó, o S23 com uma das mãos do que usar o S23 FE, que devido a essas bordas grandes deixaram ele com a dimensão praticamente do S23 Plus. Então, ó, bem mais complicado de usar, não que seja ruim, claro, tem telefones maiores que é mais complicado, mas se comparado, se a gente tomar a proporção tamanho de tela e tamanho do aparelho, o S23 FE fica bem mais complicado aqui a ergonomia e também ele é um aparelho pesado, galera, bem pesado. Então, design e ergonomia,
o S23 sai ganhando e com larga vantagem aqui, tá? Já olhando aqui para as duas telas, nós temos diferenças em tamanho. 6.1 polegadas para o Galaxy S23 pequenino contra 6.4 polegadas para o Galaxy S23 FE. Não esquecendo que nós temos belíssimos painéis aqui, então tanto um como o outro, realmente eles são incríveis. Ó, como eu falei da ergonomia, quase o S23 FE escapa aqui das minhas mãos. Então, de fato, você tem displays que são belíssimos, não tenho o que reclamar. A taxa de atualização em até 120 Hz nos dois aparelhos e você tem aqui brilho suficiente. Mas é claro, o S23 chega a um pico máximo de 1750 nits contra 1450 nits do S23 FE e nós temos aqui uma densidade de pixels por polegada melhor, afinal de contas é resolução Full HD+, em uma tela de 6.1 contra Full HD+, em uma tela de 6.4 polegadas. Então o display do S23 acaba se saindo na vantagem também. Porém, se você é acostumado com telas maiores, obviamente você vai se inclinar melhor para o S23 FE com esse display aqui maior de 6.4 polegadas para ver muita foto, muito vídeo, ficar muito tempo aqui consumindo mídia, acaba sendo mais confortável, mas o display do S23 ele acaba levando essas vantagens técnicas. Em sistema operacional e recursos, nós temos Android 14 e One UI 6.0 para esses dois aparelhos, eles que foram lançados com Android 13 e promessa aí de 4 anos de atualização. Então não vai ter diferença a longo prazo. Android 17 para esses dois aparelhos aí garantidos pela própria Samsung. E em relação a recursos, nós temos os principais recursos nesses dois aparelhos, como por exemplo um modo DeX. Então você vai transformar o seu celular em um desktop utilizando a Smart TV sem fio, o monitor com fio, pode utilizar também teclado e mouse e transformar tanto o S23 como o S23 FE em uma estação móvel de trabalho ou de diversão. Afinal de contas, você pode até jogar aí utilizando um monitor, uma TV, para ficar tudo muito mais prático. E o restante, eles se assemelham. Por exemplo, tem Bixby, tem duplicação de aplicativos, Samsung Pass, Samsung Wallet. Então, nesse aspecto aqui, no sistema, em recursos embarcados, eles estão bem parelhos, não tem diferenças aqui entre você levar o S23 e levar o S23 FE. Você vai ver exatamente as mesmas coisas e a mesma interface e a mesma quantidade de atualizações, tá? Então, isso aí vai empate aqui para esses aparelhos. Porém, entretanto, todavia, deixa eu falar de câmeras, né? Já falo de bateria, calma, eu sei que você está ansioso sobre isso, mas em câmeras aí a gente já tem diferenças. Por quê? O Galaxy S23 pequenino filma 8K a 30, já o S23 FE ele filma 8K a 24 quadros por segundo. Outro ponto, no S23 normal você tem o modo retrato, o vídeo no modo retrato em 4K. No FE a gente tem apenas vídeo no modo retrato em Full HD. Temos mais essa diferença aqui entre eles. Outro ponto que você vai encontrar apenas no S23 falando em recursos de câmeras é o Expert RAW. Isso só está disponível neste danadinho aqui, ó, o Expert RAW no Galaxy S23. E você não vai ver no Galaxy S23 FE. Outro recurso que só o S23 faz na parte de câmeras é 4K 60 quadros por segundo com qualquer uma das câmeras, seja a câmera principal, seja a câmera ultra-wide, seja a câmera de telefoto. No Galaxy FE, o S23 FE, você vai se contentar apenas 4K 60 quadros com a câmera principal e a câmera de selfie. Aqui também faz com a câmera de selfie, tá? Mas falando da câmera traseira, só a principal, a de zoom e a ultra-wide não faz 4K 60. No S23 você tem esse recurso aqui diferenciado. Então, basicamente, essas são as maiores diferenças técnicas em recursos em câmeras desses dois aparelhos. Agora vamos para a prática. Vamos dar uma analisada aqui nos exemplos de selfies e fotos que eu fiz com esses dois aparelhos, porque eu me surpreendi e você vai ficar surpreso também, eu tenho certeza. Deixa eu pegar aqui para a gente ver juntinho. Eu vou abrir e dividir a tela aqui com vocês para a gente dar uma analisada nessas imagens que realmente eu fiquei surpreso com a diferença aqui entre eles. E aqui com esse primeiro exemplo aberto, eu fiquei bastante surpreso com essa diferença que eu encontrei nessa foto em baixa iluminação, ou seja, era noite e os exemplos que eu fiz foi como?
automático, galera, apontar e fazer a foto como a maioria da gente faz. A gente não fica fazendo ajuste fino, ajuste de foco, usando o modo profissional. Não, acho que 99,9% das pessoas vai pegar o telefone, apontar e capturar a foto, apontar e começar a gravar. Então foi pensando nessa perspectiva mais real do uso da gente que eu coloquei aqui esse comparativo lado a lado. Então tá aqui a primeira foto em baixa luz e, galera, eu me surpreendi positivamente por um lado e negativamente por outro. Positivamente porque essa foto mais viva, mais bonita é com FE. Então nunca na história a gente viu a linha FE trazer fotos tão competentes como o que eu estou vendo aqui, principalmente em condição de baixa luz. O que significa que os aparelhos mais baratos, quanto mais baixa a luz, mais vai ficando a discrepância maior para os mais caros. E aqui não. A gente vê o resultado que, esteticamente falando, ficou até mais bonito, né? Ficou mais vibrante, mais empolgante aqui do Galaxy S23 FE nessa imagem do que aqui no Galaxy S23. Porém, entretanto, todavia, as cores estão mais fiéis no S23. Então, o que eu estava vendo naquela noite estava mais condizente da foto do Galaxy S23 do que da foto do S23 FE, embora que, aos olhos, acaba sendo mais bonito o modelo do S23 FE. Eu não sei se você concorda aí. Vamos para o próximo, é esse daqui. Primeiro aqui, que já eu volto para aquele outro da seta. Aqui a foto novamente com baixa iluminação. S23 FE novamente me surpreendeu positivamente. O S23 aqui, novamente, tem fotos que tem a condição de cores mais reais com o ambiente. O S23 FE ele dá realmente uma saturada legal, tanto é que as telhas aqui em cima estão bem vermelhinhas e ficou legal. Os dois exemplos estão bons, mas olha só o que eu tenho para comentar aqui com vocês nesse duelo. Voltando aqui, vejam que a seta está justamente na parede aqui no fundo. Esse exemplo do Galaxy S23 FE, vocês vejam as rugas na parede, ou seja, isso demonstra maior nível de detalhes, principalmente nesse ponto mais lateral da imagem. Aqui no Galaxy S23, ele deu uma comida legal nesse aspecto, ele acabou chapando e comendo aí no processamento de imagem, comeu alguns detalhes da parede, como vocês podem observar. Olha só, olha aqui e olha aqui, então tem uma diferença aí em relação a esse aspecto. Vamos para a próxima imagem, que é esta daqui, galera. Então essa aqui no ângulo completo, né, mostrando aqui para vocês novamente. O Galaxy S23 FE traz uma foto mais saturada, traz uma foto que é mais vistosa. O Galaxy S23 ele traz uma foto mais condizente com a realidade. Então realmente são ótimas fotos os dois aparelhos, e o ponto que realmente me surpreendeu foi o Galaxy S23 FE se sair tão bem em foto com baixa iluminação. Inclusive, até esteticamente falando, são fotos mais bonitas de se ver. Mas realmente me surpreendeu positivamente. Aqui, quando a gente dá um zoom, dá para notar que, e eu percebi em outros exemplos, o S23 FE às vezes tem uma dificuldade em foco com baixa iluminação mais próximo. Então a foto aqui, as flores não ficaram tanto em foco como no Galaxy S23, e isso a gente observa no zoom. Aqui nem tanto, você não consegue observar tanto esses detalhes, mas no zoom a gente acaba percebendo esse ponto que o foco não saiu tão legal, e em outros exemplos que já eu vou mostrar, acabou acontecendo a mesma coisa. Aqui, selfie, galera, selfie muito parelha mesmo. Aqui nesses dois aparelhos, a gente tem um sensor de 12 megapixels para o S23 e de 10 megapixels para o S23 FE, mas os resultados ficaram aí, ó, bem similares. Eu gostei dos dois, isso em condição com baixíssima iluminação, né? À noite tem apenas a luz ambiente. Pegou, eu tava virado para luz, mas mesmo assim eu curti bastante esses resultados. Tom de pele legal, achei que ficou bem legal. Aqui é esta foto e novamente o que impressiona é essa vistosidade, eu poderia falar assim, da imagem capturada com o S23 FE. Mais saturada, mais bela de se ver. O S23 traz fotos com mais equilíbrio, mais realidade. Então aí vai muito do gosto do consumidor. Tem gente que vai dizer, não, Thales, eu prefiro essa mais saturada para usar nas redes sociais. Não, eu prefiro essa mais condizente com a realidade. E aqui no zoom a gente percebe que em detalhes elas estão parelhas em relação à qualidade de imagem dos dois exemplos aqui. Então olha só, voltando,
Olha, rapaz, essas cores aqui saturadas do S23 FE deixam as fotos belíssimas, hein? Aqui exemplo com câmera Ultra Wide. Aí você percebe que a câmera Ultra Wide do Galaxy S23 faz um trabalho melhor. Se você observar aqui na parte das bikes, você vai ver muito mais nítido o exemplo do Galaxy S23. Aqui na parte das bikes tá muito mais nítido. Aqui na parte do jardim também. E aqui na parte, já no finalzinho do carro, você percebe uma nitidez melhor para a foto do Galaxy S23. Novamente, modo automático. Apontei e disparei a foto com os dois aparelhos. Olha só, inclusive eu fiz um recorte para mostrar esse aspecto também. Olha só, galera, dando um zoom, você vai ver mais detalhes aqui, aliás, menos detalhes aqui no FE, tá, galera? Aqui é a foto do FE. E mais detalhes e mais nítido aqui na Ultra Wide do Galaxy S23. Vamos passando aqui outro exemplo com câmera de selfie. Novamente, a gente tem a mesma, assim, muito parelho esses resultados que eu fiz com esses dois aparelhos. Gostei dos dois exemplos. Muito bacana aqui a selfie com baixa iluminação. Lembram da parte do foco que eu falei para vocês? Aqui novamente, o Galaxy S23 FE, ele não conseguiu focar corretamente aqui na hora que eu apontei e disparei a foto para Flow. Então veja que tá meio sem foco. Aqui no S23 tá mais nítido e tá mais bonito. Inclusive, ó, eu não fiz eu não peguei a seta desse, mas aqui tá nítido. Eu pensei que eu tinha aproximado para mostrar mais em detalhes, mas ficou bem nítido aqui que tá em foco e aqui está sem foco. O próximo exemplo é aqui, baixa iluminação na rua à noite, e aqui dá para notar também mais detalhes na foto do Galaxy S23. Então olha como tá mais nítido aqui no S23 do que aqui no S23 FE nessa condição com baixa iluminação, galera. Então eu percebi aqui, ó, uma vantagem nessa nitidez em baixa iluminação. Olha aqui, zoom de 10 vezes. Zoom de 10 vezes, Galaxy S23 e Galaxy S23 FE. E este aqui, outro exemplo com zoom de 10 vezes. Vamos entrar agora nas fotos pelo dia. Meus amigos, olha só que eu fiquei surpreso positivamente com o Galaxy S23 FE, que fez essa foto mais equilibrada, enquanto que o Galaxy S23 normal, ele deu uma estourada em alguns pontos da flor. Então vocês percebem que está meio esbranquiçado em alguns pontos e vai ficar nítido agora. Olha só como tem alguns pontos meio que esbranquiçados, e aqui no S23 FE ele acabou tendo uma foto mais equilibrada, tendo um nível de detalhes excepcional aqui pelo dia. Então a gente já está aqui nas imagens pelo dia, tá? Outro ponto, vamos para essa outra imagem. Novamente, a gente tem aqui, ó, imagem do Galaxy S23 e S23 FE, e a gente tem um ponto que se inverte. Se à noite as fotos estavam mais vibrantes do FE, pelo dia eu percebo aqui fotos com exposição maior e mais vibrantes no Galaxy S23. Então aqui o S23, aqui o S23 FE. Mas caramba, que trabalho o S23 FE está fazendo. Realmente é excepcional o trabalho do Galaxy S23 FE quando a gente fala em câmeras, né? Se antes a gente tinha muita diferença do Galaxy S20 FE, do S21 FE se comparado aos tops da mesma família, agora o negócio tá pau a pau, tá palmo a palmo, como se diz o ditado, né? Vamos para o próximo exemplo. Então aqui a gente tem pelo dia novamente. Então aqui, ó, percebam o seguinte, olha a setinha que eu marquei aqui. Por incrível que pareça, a foto do Galaxy S23 FE trouxe mais detalhes aqui na parte de processamento de imagem na parede. Então a textura ficou mais nítida e aqui no S23 um pouquinho menos nítido. Dá para notar também um azul mais azulado aqui no S23 normal. O verde tem alguns pontos mais vibrantes no S23, enquanto no FE está um pouquinho menos saturada essa imagem. Vamos aqui novamente para a câmera de selfie. Então aqui a gente tem dois exemplos que estão belíssimos, muda basicamente o tom de pele, o tom de cor. O Galaxy S23 vai puxando um tom mais azulado, o Galaxy S23 FE um tom mais quente, como vocês podem observar. Então aqui é a mesma coisa, galera, ó. São fotos excepcionais nos dois exemplos. Olha isso, galera. Olha isso. Mas tem um ponto que eu vou mostrar aqui para vocês que eu peguei, que eu fiquei muito surpreso. Olha só. Deixa eu ver se é o próximo exemplo. Deixa eu fechar aqui. E olha isso, galera. Vocês vão ver que diferença. Não, ainda tem essa outra aqui com a parte de selfie. Olha só.
muito bacana, muito bom os dois aparelhos, bem equilibrado. Aí vai mudar basicamente a parte de cor, é um impacto maior que você vai ver analisando, olhando aqui. Mas galera, olha isso, câmera traseira, ótimos resultados nos dois aparelhos. Mas aqui, olha isso galera, olha isso. Eu não acreditei quando eu vi essa diferença. O Galaxy S23 FE manteve muito mais detalhes aqui na parte da camisa. Então, inclusive, eu puxei até a seta aqui para o meu nome, como ficou evidente. Thalisson Teixeira, bem nítido. Os furinhos aqui da camisa, da parte do algodão, bem nítido. Enquanto que aqui, ó, vejam que ele chapou. Veja que o processamento de imagem comeu muitos detalhes. Inclusive, o nome ficou meio que esquisito. Aqui na camisa também vocês vão ver que tá menos nítido. Então, realmente, essa imagem aqui que você está vendo, que foi excelente nos dois aparelhos, o Galaxy S23 FE conseguiu me trazer muito mais detalhes aqui nesse ponto. E isso é uma surpresa muito positiva para o FE e um pouco negativa para o Galaxy S23, eu confesso para vocês. Aqui é a mesma coisa, galera. Ó, nesse outro exemplo dá para notar a mesma coisa. Você ficou surpreso? Eu realmente fiquei muito surpreso com esses resultados que eu encontrei positivamente para o Galaxy S23 FE e em alguns pontos até negativamente para o Galaxy S23. Não entendi essa Samsung, não entendi. Mas agora tá curioso para saber sobre vídeos? Vou deixar rodando aí na tela para você conferir vídeos com câmera traseira, câmera ultra-wide, câmera de selfie e muito mais na tela para vocês. Sim, em performance não tem muito o que falar nos dois aparelhos, porque aqui nós temos no FE o Exynos 2200, famigerado comedor de bateria e cooktop ambulante no Galaxy S23 FE. Esquenta pra caramba. E aqui no Galaxy S23 nós temos o Snapdragon 8 Gen 2 exclusivo para Galaxy. Basicamente, os dois são excepcionais no dia a dia. Basicamente, os dois rodam qualquer jogo da atualidade. Basicamente, eles têm a mesma quantidade de memória RAM, 8 e 8. Mas, entretanto, todavia, o Snapdragon é um chipset muito mais eficiente. O Snapdragon é um chipset mais poderoso, inclusive. Ele marca aqui no teste sintético, deixa eu abrir aqui para minha memória não me deixar na mão, então é melhor eu abrir. Então a gente tem 1.492.000 pontos para o S23 contra 1.118.000 para o S23 FE. Então, de fato, o Snapdragon é um chipset mais poderoso. Thalisson, é só isso? Não. Muita calma nessa hora. Thalisson, o S23 ele é frio? Não, ele esquenta também. Só que tem uma diferença que já eu vou contar para vocês. Eu quero mostrar o teste aqui disso daqui, ó. Olha a diferença na velocidade de armazenamento. Sim, porque o S23 nas versões a partir de 256 tem o UFS 4.0 contra o UFS 3.1 do S23 FE. Isso vai impactar nessa diferença de velocidade aqui de escrita e também de leitura, que é muito grande. 120.000 pontos contra 68.000 pontos. Um armazenamento absurdamente mais rápido para o S23. Além de chipset mais poderoso, armazenamento muito mais rápido, chipset mais eficiente e tudo isso você tem um aparelho muito mais legal de utilizar. É muito mais estável o Snapdragon, então você tem um aparelho muito mais fluido. No dia a dia eu pude perceber isso e é muito gritante a diferença. O S23 FE dá lags constantemente na interface em várias ocasiões, O S23 não, é um dos aparelhos, eu acho,
da Samsung é o aparelho mais fluido da atualidade. Mais fluido tem o que o Z Fold 5, mais fluido que o Z Fold 5, mais fluido que o Galaxy S23 Ultra. Sim, é o S23, o danadinho, o compacto que tem uma fluidez absurda. Então em performance, o Galaxy S23 FE dá conta, mas esquenta muito e quando ele esquenta ele começa a perder performance, ele começa a trazer mais lags, enquanto que o S23 pequeno esquenta também, mas ele tem mais estabilidade. E você pensa que acabou? Não, muita calma nessa hora porque eu ainda não falei sobre bateria. 4.500 mAh para o S23 FE, 3.900 mAh para o Galaxy S23. Talvez se eu colocar os dois aparelhos aqui para rodar um vídeo e deixar até se esgotar, o S23 FE consiga igualar ou quem sabe até ser melhor do que o S23, porque alguns testes não condizem com a realidade. A realidade é usar no dia a dia, tá, gente? Então muitas vezes a gente fala algumas coisas aqui, ah, mas eu vi no teste ali que o não sei qual aparelho durou mais. Sim, mas uma coisa é teste que não é a vida real, outra é teste da vida real. Por isso, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E na prática, por incrível que pareça, apesar de ter um chipset mais poderoso, uma bateria menor, eu tive muito mais felicidade com bateria com o Galaxy S23. Ele me fez aí 7 horas de tempo de tela ligada com certa facilidade. Já o S23 FE me trouxe aí 5 horas de tempo de tela com alguns perrengues. Foi difícil chegar a 5 horas de tempo de tela ligada, isso no meu uso, galera, tá? Então, tempo de tela ligada é igual ao consumo de carro, cada um vai conseguir o seu, mas utilizando no meu dia a dia esses dois danados, o S23 foi muito melhor e pode chegar até 8 horas de tempo de tela ligada aqui. Talvez o S23 FE não chegue nem a 6. Realmente, em bateria, o S23 FE foi decepcionante, enquanto que o S23 foi uma surpresa muito bacana. Já em carregamento não tem diferença, 25 watts para os dois aparelhos é a capacidade máxima e tem carregamento sem fio nos dois dispositivos. Mas e agora, qual dos dois comprar? Levar o Galaxy S23 ou levar o Galaxy S23 FE? Bem, no Brasil você vai encontrar, como eu falei no início do vídeo, o Galaxy S23 de 128 perto dos R$3.000. O FE perto dos R$2.600. Uma diferença pequena agora, que talvez se você ver esse vídeo daqui a 4 ou 5 meses essa diferença vai estar maior, porque eu acredito que o S23 FE vai ficar na faixa dos R$2.000, ou pelo menos muito próximo a isso, 2.200 é a faixa de preço que o S23 FE merece ficar, e o S23 na faixa de 3.000, 2.800, 2.600 quando chegar o S24. Mas e aí? Gastar mais pelo S23 ou economizar e levar o S23 FE? Galera, em câmeras eu fiquei muito surpreso positivamente com o S23 FE. Eu não esperava que ele tivesse um resultado aí bem parelho com o Galaxy S23, exceto claro que o S23 ele tem mais recursos, ele tem mais possibilidades, mas ficou bem parelho. Ora teve exemplos do S23 melhor, ora teve exemplos do S23 FE melhor, mas assim, eu utilizei os dois no meu dia a dia e posso dizer que eu fiquei muito mais satisfeito com o Galaxy S23 por conta da fluidez muito melhor e da autonomia de bateria. Esses dois pontos foram, assim, muita diferença na usabilidade no dia a dia, na vida real, a favor do Galaxy S23. Então, por uma pequena diferença aí de 400, 300 reais, é muito mais vantagem você levar o Galaxy S23. Agora, quando o S23 FE estiver na faixa de preço real dele, entre 2.000 e 2.200, também vai ser uma compra excepcional, mas com essa diferença pequena de preço, não pense duas vezes, você vai ser mais feliz com o Galaxy S23. Deus abençoe sua vida, muito obrigado pela audiência, não sai desse vídeo sem deixar o likezão que ajuda demais. Até a próxima. Ó, comenta aí, qual você escolheria? Economizar, levar o FE ou gastar mais e levar o S23 normal? Até a próxima, fui!